seja o encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céus, eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Amém. Boa noite, queridos. Que a poderosa mão do nosso bom Deus venha sobre as nossas vidas e cuide de nós, enquanto nós adoramos, enquanto nós servimos a Ele. Abra a tua Bíblia, Isaías capítulo 1, verso 18. E na medida que você encontrar, eu convido você a colocar em pé para nós lermos. Livro do profeta maior, Isaías, capítulo 1, verso 1. Capítulo 1, verso 18, 19 e o verso 20. Eu quero fazer uma leitura alternada com você. Eu leio os versículos pares e você responde com o versículo ímpar. Vou ler 18 e 20 e você responde com 19. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como lã. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Podeis assentar um minuto. Irmãos, esse texto é um texto de convite de Deus. Convite à contrição, convite à confissão de pecado. E aí o texto ele começa assim no versículo 18, que o Senhor disse: vinde e arrazoemos, vinde e vamos discutir o assunto. Vamos sentar para a gente conversar sobre. A ideia do texto e o convite aqui do Senhor para nós é essa. Por que a gente não senta e não conversa? Por que a gente não senta e bate dois dedos de prosa? Vamos conversar então. Vamos ver quem está certo e quem está errado. Vamos ver onde coloca os pontos nos is. Vamos assentar para a gente conversar. E é um texto que Cristo não vem nos acusar, vem sim apontar nosso erro, nosso pecado, mas não em tom de acusação, mas em tom de alerta e em tom de misericórdia. Porque Ele fala: olha, vamos conversar, senta aqui comigo. Vinde, pois, e arrazoemos, vamos conversar, diz o Senhor. Ainda que os teus pecados
sejam vermelhos como escarlate, se tornarão branquinhos como neve, alvos como lã. O que Jesus está dizendo aqui para o meu coração e para o teu, através das Sagradas Escrituras, é que não existe nenhum pecado que Deus não perdoe. Nenhum. E quando eu digo isso, eu estou falando até mesmo daquele único pecado que Deus não perdoa. Biblicamente, tem um que Deus não perdoa, mas o cristão de verdade não comete esse. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. O cristão de verdade nunca blasfemará contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito não é algo alcançável por nós. Não tem jeito. Já que nós não podemos blasfemar contra o Espírito, então todos os nossos pecados podem ser apagados, curados, perdoados por Deus. Aleluias por isso. E aí o texto vai dizer, olha, se você quiser e me obedecer, comereis o melhor dessa terra. Mas se fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. O texto não está dizendo sobre salvação. O texto é para crente. O texto é para filhos e filhas de Deus. O texto não está falando que se você pecar, você perde salvação. O texto não está dizendo que se você pecar, Deus desiste de você. O texto não está dizendo que se você pecar, não tem mais jeito. Não é isso. O texto está dizendo duas coisas. Se você obedecer, se eu obedecer, eu experimentarei um pedacinho do céu aqui na terra ainda. Eu experimentarei o reino de Deus aqui na terra. Mas se eu não obedecer, e se eu for rebelde e continuar nos meus pecados, eu serei devorado pela espada. Eu serei castigado. Eu sofrerei aí as consequências do meu pecado. Queridos, eu não consigo ver esse texto a não ser olhar para ele como o olhar de um pai amoroso. Falar, filho, vem cá. Filha, vem cá. Vamos conversar. Entenda que todas as nossas atitudes têm consequência. E tem consequências boas e tem consequências ruins. E agora eu quero tirar com você um minutinho, em silêncio, para você confessar o teu pecado. E o texto bíblico, santo e sagrado, vai nos ensinar de Gênesis e Apocalipse, que quando nós reconhecemos a soberania de Deus sobre nós, nós confessamos a Ele todo o nosso pecado e nós não escondemos mais. Então, sentado como você está, feche seus olhos, curva sua cabeça e vai arrazoar com Deus, vai falar com o Senhor, vai confessar a Ele os pecados por pensamentos, por palavras, por atitudes. Senta agora do ladinho dele e suplica o teu favor. Pai querido, olha para nós nesse momento. Olha para nós, Senhor, com misericórdia e com graça. Pai querido, que os teus olhos, Senhor, sobre nós, primeiro passem pela cruz de Cristo. Somos pecadores, Senhor. Somos falhos. Mas, Pai querido, Cristo nos redimiu lá na cruz do Calvário. Cristo pagou todos os nossos pecados. Deus apagou todas as nossas iniquidades. O castigo que nos pesava sobre os ombros, Ele carrega sobre os ombros dEle. Mas, Senhor, vira e mexe, nós tendemos a pecar novamente. Somos tendenciosos, Senhor, a inclinar para o pecado, inclinar para a falha, para a iniquidade. E agora queremos pedir perdão, Senhor. Pai, tem misericórdia de nós. Somos pecadores, Senhor. O pecado jaz à porta, cumpre a nós dominá-lo, mas nem sempre conseguimos, ou pelo menos nem sempre queremos. Pai querido, que a tua misericórdia nos alcance mais uma vez. São os teus filhos agora, Senhor, orando e suplicando teu favor. Então nos alcance com libertação, Senhor. Nos alcance com perdão, Pai querido. Nos alcance com misericórdia, Senhor. Alcance-nos, ó Deus, mais uma vez com teu amor incondicional. Senhor, causa nojo a nós, Senhor, dos nossos pecados. Faça-nos enojar, Senhor.
Causa aversão em nós, Senhor, dos nossos pecados. Que o nosso coração e a nossa mente, Senhor, entenda que Ele, Senhor, distancia a gente do Senhor, e estar distante de Ti dói, Senhor, sofremos. Pai querido, que venhamos a desfrutar da Tua presença todos os dias. Alcance-nos com perdão mais uma vez, clamamos em nome de Jesus. E em nome de Jesus te agradecemos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a ficar em pé. Quero convidar você a cumprimentar o irmão ou a irmã que está pertinho de você aí. Dá um abraço dele. Se for visitante, dá 2 abraços. E aí eu convido você a adorar ao Senhor. Boa noite, vamos adorar o Senhor juntos. Até aqui nos ajudou o Senhor, o primeiro domingo do ano, que possamos adorar em espírito e em verdade. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não hão de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga. Bem ao seu lado, sempre hei de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, posso o gozo da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu,
rendemos louvores ao Teu nome nessa noite, Senhor. Receba a nossa adoração, ó Deus, que suba como aroma suave, Senhor, ao Teu trono, ó Pai. Em nome de Jesus, que não venhamos sair daqui, Senhor, da mesma forma em que entramos, ó Pai, mas que venhamos sair, ó Pai, transformados, ó Pai, pelo Teu agir em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor. Em Mateus 11, 28 diz: Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o Senhor nos convida nessa noite para que a gente entregue os nossos fardos nas mãos dEle, para que a gente confie nele, deposite mesmo a nossa confiança, porque a gente está acostumado a andar ansioso e muitas vezes o Senhor fala para a gente confiar e a gente muitas vezes quer agir pela nossa própria força. Mas o Senhor nos convida para que a gente entregue o nosso fardo a Ele e que Ele faça o trabalho e que o nosso trabalho seja descansar nele, que nós venhamos descansar nele nessa noite, amém? Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas, não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. entrega tudo a Ele. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Pois é somente dele o trabalho. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Mais uma vez, é meu somente. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Os irmãos podem se assentar. Apóstolo Paulo, falando na segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer que a forma da gente ofertar e dizimar agora é proposto pelo nosso coração. Um dos assuntos mais complicados na igreja é esse, é quando se trata de dinheiro. E quando nós não entendemos a saúde financeira nossa diante de Deus, quando a gente não entende a nossa caminhada com Deus, ela vai permear por todos os lados, por todos os âmbitos e também na nossa vida financeira, a gente não entende dízimos e ofertas. No Velho Testamento, dízimos e ofertas era lei. Você tinha que cumprir e acabou. Você vai cumprir isso e pronto. Assim era dízimos e ofertas no Velho Testamento. No Novo Testamento agora, Cristo traz para um patamar muito mais elevado do que lei, do que ordem e ter que cumprir.
Lei e ordem não são muitas vezes para filho obediente. Lei e ordem é para filhos desobedientes ou para filhos que estão começando agora a caminhada. Então é assim que a Bíblia diz, como que se doma um cavalo selvagem? É na base do esporão e do chicote. Mas depois de domado, depois de serem filhos verdadeiros, agora a prosa é no amor. É por isso que o Novo Testamento vai trazer aquilo que lhe propôs o seu coração. Não com tristeza, não com pesar, mas aquilo que propôs o seu coração com amor. E quando eleva esse assunto para o amor, o dízimos e ofertas deixa de ser 10%, você sabia disso? Deixa de ser dízimo, dízima, a 10ª parte, e passa a ser o todo. Como assim, pastor, o todo? É o todo. Aquilo que agora você oferta não é mais por obrigação de 10%. Aquilo que você oferta está margeado no teu amor por Deus, no teu amor pela obra de Deus, no teu amor pelo reino de Deus. Então não é só 10%. 10% agora passa a ser o mínimo. O mínimo. Quando eu entendo isso, eu saio do meu lugar entendendo que Deus é o Deus da minha provisão. E eu estou trazendo de volta aquilo que é dele, não 10%. Tudo é dele, a minha vida, a minha casa, a minha família, tudo pertence a Deus. E agora eu quero retribuir, trazendo uma parte que o meu coração propôs. Vou te dar um exemplo disso. A quem você ama, você nunca propõe o mínimo. A quem você ama, você não obedece por obrigação e por causa de lei. A quem você ama, você obedece por amor. E você oferta o quanto é que propôs o teu coração. Eu quero convidar você a sair do teu lugar, vir até a frente e cumprir as Sagradas Escrituras em nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé mais uma vez. Entregue aqui não apenas a sua oferta, mas o seu coração também. Formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida. Quão formoso és, Rei
dízimos e ofertas depositados aqui, Senhor, que sejam para a Tua glória, Senhor, aqui na terra, ó Pai. Que o Senhor, Deus, nos faça, ó Deus, usar bem, Senhor, esses recursos, ó Pai. Que em nome de Jesus o Senhor sustente, ó Deus, a todos aqueles que ofertaram e os que não ofertaram também, Senhor, para que, ó Deus, possam ofertar algum dia, Senhor. É isso que nós pedimos, ó Pai, te agradecemos, Senhor, nessa noite. Amém. Podem se assentar, irmãos. Abra comigo tua Bíblia, no livro de Jó, capítulo 2. Nós vamos ler 2 versículos, o 9 e o 10. Livro de Jó, capítulo 2, versículos 9 e 10. Eu não sei se você notou um pouco de diferença do som da igreja. Se você olhar para cima, agora nós temos 4 caixas penduradas. Essas 2 aí do meio são novas. Eu espero que o som esteja chegando aí bem gostoso aos teus ouvidos. Porque antes nós tínhamos somente as caixas da frente, precisava pôr gritante aqui para chegar aí atrás. E espero que você esteja me ouvindo um pouco melhor. Jó capítulo 2, versos 9 e 10. Diz assim: sua esposa lhe disse: você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoa teu Deus e morra. Jó respondeu: você fala com uma mulher insensata. Aceitamos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal. Em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Vou ler novamente, mas agora na versão Ara, que é aquela que você acompanhou aí. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Pai querido, fala ao meu coração, Senhor. E usa minha vida, minha boca, para falar ao coração dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma coisa que Jó vem fazendo, estando ele na Bíblia, ele vem confrontar as nossas vidas. E uma das coisas que Jó confronta, eu e você, é quando a gente olha para esse pedacinho da vida de Jó. Nesse pedacinho aí, Jó já perdeu todos os seus bens. Jó já perdeu todos os seus 10 filhos, tá? Morrem tudo de uma hora para outra, extremamente rápido. Vem ladrões, vem vento, vem tudo que é tipo de coisa e destrói a vida de Jó e arranca de Jó tudo que ele tinha conquistado em toda a sua vida. Jó agora não tem absolutamente mais nada. Ele não tem nada. Ele não tem nem saúde mais. Jó está jogado às cinzas, Jó está jogado ali com casco, rapando o corpo numa coceira incessante. Para você ter ideia do que quer dizer Jó sobre cinzas e raspando seu corpo com um pedaço de telha, Jó senta na cinza porque a carne dele estava toda ferida, tomada provavelmente de lepra. E aquelas escamas ferindo sua carne, uma coceira que ele não aguentava, ele joga cinza no corpo para aliviar, porque cinza é gelada. E agora, para coçar, ele não tem mais unhas. Até porque também a lepra começa nas suas extremidades. A mulher dele chega para ele e fala assim: amaldiçoa teu Deus e morra. Você não está vendo a situação a qual você chegou, precária essa situação? Ainda você conserva a tua integridade? Irmãos, o mau cheiro exalava do corpo de Jó. As crianças riam de Jó. As pessoas já não queriam ficar mais perto dele. Nós não estamos falando de algo pouco, não. Nós estamos falando de alguém que estava morrendo vivo, morrendo em pé. Ele estava apodrecendo. E naquela situação, a mulher diz isso. Numa situação tão terrível, numa situação a qual não se pode explicar,
A mulher de Jó vira para ele e fala assim: você ainda mantém sua integridade? Como nós julgamos essa mulher? Esse livro, queridos, é para bater na nossa cara. Como a gente julga essa mulher. Uma mulher insensata, uma mulher maluca, uma mulher doida. E nem mesmo Jó chama ela de doida. Jó fala: olha, você fala como doida. Jó não diz para ela: você é uma doida. Jó não fala para ela: você é uma insensata. Jó não fala para ela: olha, eu não quero você mais perto de mim, você é uma maluca. Não, não. Jó está dizendo: olha, na loucura que você está vivendo, em tudo isso que nós estamos vivendo, você agora começou a falar como doida. E nós, quando lemos esse texto, queridos, nós prontamente queremos julgar essa mulher. Mas vem cá, olha para mim. Sejamos sinceros conosco mesmo. Quantas vezes, por muito menos, nós não mantemos a nossa integridade? Quantas vezes, por muito menos, nós não mantemos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa obediência com Deus? Quantas vezes, por muito menos, nós ficamos de mal com Deus, nós brigamos com Deus? Uma coisa que eu tenho aprendido com a Bíblia: sofrimento alheio não se julga. Sofrimento alheio do outro, o sofrimento que não é seu, outro está sofrendo, não se julga sofrimento. Porque não pesa em você do jeito que pesa no outro. A dor que cai sobre o outro, talvez não caia sobre você do mesmo jeito. Quer ver só? E como eu provo disso? Eu acho que homem é muito mais forte do que mulher para a dor. Mas as mulheres discordam de mim. A minha esposa fala assim: se um dia um homem parir um filho, ele vai ver o que é dor. Mas eu acho que o homem é mais forte do que dor. Para a dor do que para a mulher. Eu acho. Sendo homem, eu acho. Você está vendo que a dor no outro é diferente e ela reflete no outro diferente do que reflete em mim? Você já foi casado, ou você já foi um homem mais rico, ou um dos mais ricos do hemisfério oriental do planeta? Nós não estamos falando de uma riqueza de bairro. Olha, a tua casa é a mais bonita do bairro, o teu carro é o mais bonito do bairro. Não, nós não estamos falando de uma riqueza da cidade. Olha, você é o homem mais rico da cidade, você é a mulher mais rica da cidade. Nós não estamos falando de uma riqueza estadual. Você é o homem mais rico do estado do Rio de Janeiro, você é a mulher mais rica do estado do Rio de Janeiro. Não, nós não estamos falando de uma riqueza nacional, o homem mais rico do Brasil, a mulher mais rica do Brasil. Estamos falando de um dos homens mais ricos do Oriente. Parte o planeta Terra em dois, hemisfério oriental e ocidental. No Oriente, um dos homens mais ricos, diz a Bíblia, era Jó. E ele perde toda a tua riqueza em frações de dias. O homem mais rico do Oriente agora não tem dinheiro para ir na padaria comprar pão. Você tem ideia do que essa mulher está passando? O homem mais rico do Oriente, que tinha 10 filhos, em prazo de segundos, um vento sopra sobre a casa e o telhado cai sobre os 10 filhos e mata os 10 filhos, e agora ele perde todos os 10 filhos, já velho. O que você acha que essa mulher está sofrendo? Queridos, o texto é lindo, o texto é maravilhoso, o texto fala de uma mulher desesperada, o texto fala assim que ela errou sim, olha, amaldiçoa teu Deus e morre logo. Mas o texto está dizendo para mim e para você, é de uma mulher que sofreu intensamente, nem mesmo Deus julgou aquela mulher. Quem somos nós? Jó, olhando para todo o sofrimento dele, Jó amaldiçoa
O dia que ele nasceu, Jó amaldiçoou o peito que deu leite para ele. Que ele falou assim, ó, se tivesse secado o leite, ele não teria sobrevivido para passar por aquilo. Você tem ideia do sofrimento? Jó amaldiçoou o seio, porque se ele tivesse, o ventre, se ele tivesse morrido no ventre da mãe dele, ali ele não tinha que passar por aquele sofrimento. Jó amaldiçoou o dia do aniversário dele, porque se ele nasceu naquele dia, era um dia amaldiçoado. Mas o texto fala, em tudo Jó não pecou diante de Deus. O texto de Jó e o livro de Jó esfrega no meu rosto o quanto eu sou miserável pecador e o quanto eu estou pronto a julgar alguém. O texto de Jó me revela um homem tão sofredor e ao mesmo tempo um homem que media suas palavras. Você fala como uma louca. Entre outras palavras, o jeito que você está falando não é seu. Entre outras palavras, mulher, para de besteira, porque você está falando assim, não fala desse jeito não. A gente recebeu tanto bem de Deus, acaso a gente não vai receber o mal também? Olha, reflita um pouco mais, é Deus. O texto está falando para mim de um sacerdote do lar, de um homem que era homem de verdade, de um homem que conduzia a tua mulher, mesmo quando a mulher dele errasse, um homem que trazia ela de volta para o eixo, para pertinho de Deus, um homem que falava assim, olha, Deus deu tanta coisa boa, então Ele é Deus também para dar o mal, e a gente vai aceitar e receber, porque Ele é soberano sobre as nossas vidas. É isso que é o livro de Jó. É um livro que nos confronta hoje. É um livro que coloca a gente no lugar. É um livro que faz a gente parar de julgar as pessoas. É um livro que faz a gente olhar para as pessoas com misericórdia. É um livro que faz a gente, ainda que a pessoa tenha pecado, tenha errado no teu sofrimento, faz a gente buscar essa pessoa lá na miséria dela e trazer para perto de Deus e não chutar ela. É um livro que fala de um amor incondicional, de um cristianismo de verdade, de algo que Deus pede de mim e de você, e não pode ser menos do que isso, queridos. Porque nós não passamos o que Jó passou. Nós não passamos nem 1% do que Jó passou. Fala-se como uma louca. Se nós não recebemos o bem, por que nós não receberíamos também o mal? Em tudo, Jó não pecou com os lábios. Ah, mas a gente peca tanto. Dia de Santa Ceia é aquele momento que muitas vezes muitos cristãos começam a pedir perdão o mês inteiro. Aliás, começam a pedir perdão pelo mês inteiro. Mas só pede perdão na ceia. Irmãos, a Santa Ceia não é algo de brincar, não. A Santa Ceia não é algo que a gente brinca com Deus, não podemos brincar com Deus. Porque fala assim, olha, aquele que não discernir o corpo e o sangue e participar da ceia, vai atrair maldição sobre a tua vida. Então não dá para brincar com Santa Ceia. Só que a gente inverte tudo, inverte tantas coisas, que a gente chega no culto de ceia e agora, temente a Deus, começa a pedir perdão por todos os pecados, por todas as iniquidades, por todas as falhas, e agora a gente vai fazer isso só daqui 30 dias. Mas será que é isso que Deus quer de mim, de você? Toda vez que eu pego o cálice, eu tenho uma noção de que eu sou indigno de participar da mesa do Senhor. Tem igreja dando ceia para criança. Tem igreja que liberou a ceia para todo mundo. Quem quiser tomar ceia, toma à vontade. A mesa do Senhor, ela é farta, ela é convidativa. E aquela ideia assim de, sabe, mesa de vó? Todo mundo que chegar na casa da avó come. Na hora do almoço, na casa da minha avó, era assim. Se a gente chegasse na casa da avó trazendo amigo, todo mundo sentava e todo mundo comia. Coisa linda. Não, a mesa do Senhor não é assim. A mesa do Senhor, ela é excludente. Ela exclui quem não entende. Ela exclui quem não tem participação. Ela exclui quem não está ali pelejando com a vida espiritual. Ela é excludente. É tão excludente que ela fala assim, ó, cuidado para não participar indignamente do corpo e do sangue de Cristo. Mas a gente chega diante da mesa do Senhor, mais ou menos assim, não roubei,
não adulterei e não matei. Pronto, já posso tomar a ceia. Mas eu julguei, mas eu falei besteira, mas eu menti, mas eu enganei. Não, mas isso aí, pastor, todo mundo faz. Isso aí é tranquilo. Isso é fichinha para nós. Não matando, não adulterando e não roubando, pronto, já pode participar da ceia do Senhor. Um dia eu, dando um estudo bíblico para adolescentes, e falava assim para eles que eles precisavam aprender a confessar a Deus os pecados, das iniquidades, confessar a Deus todos os erros deles, eles precisavam. E eu perguntei para eles, você pecou hoje? Aí um falou assim, olha pastor, não lembro se eu pequei. Eita, adolescente cabeça voada. Você pecou essa semana? Olha pastor, não estou lembrado. Essa semana foi tão rápida, eu não sei se eu pequei essa semana. Falei, tá, peraí, você pecou esse mês? Ele parou, pensou. Ele falou, pastor, eu estou até preocupado. Eu falei, com o quê? Eu acho que eu não pequei esse mês, eu estou precisando pecar um pouquinho, porque vai que Deus me leve, que eu estou tão santo. Eu estou tão santo que se eu espirrar eu levito e subo aos céus. Essa é a nossa ideia. Você está vendo como Jó me confronta? Você está vendo como Jó, ele bate na minha cara e na sua? A prosa de Deus era com Jó, não era com a mulher dele. A prosa de Deus era com Jó. A mulher dele ia sofrer tudo, porque é mulher, paciência. Lembra da conversa dele de Deus com Satanás? Vixe o meu servo Jó, homem íntegro, temente, desvia do mal. Satanás fala assim, mas o senhor deu tudo para ele, menino mimado. Aí Deus fala, então toca tudo que é dele. Só que é tudo da mulher também, mas a prosa é de Jó. Quem está sendo colocado no teste é Jó, não é a mulher de Jó. E ela vai sofrer, e ela vai se angustiar, e ela vai até errar. Está errado errar, mas mais errado do que alguém errar é a gente pecar com o erro do outro, julgando o outro. Então, queridos, toda vez que você participar da Santa Ceia, que você se coloque como um pecador diante do Senhor, um indigno diante do Senhor, e já confesse. E se você não lembrar de outros pecados, fala, Senhor, eu não consigo lembrar, mas eu sei que eu sou pecador, tenha misericórdia de mim, eu não sou digno de participar disso aqui. Porque agora o teu temor vai crescendo e se desenvolvendo, e você vai amadurecendo a tua vida espiritual com Deus. Quero convidar o presbítero Joaquim, presbítero Charles, vem cá, queridos. Quero convidar o presbítero Marcos, vem cá, Marcos. Eu quero convidar o louvor para subir. Pastor Filadelfo, vem cá, meu irmão. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, partiu, deu graças e disse, esse é meu corpo dado por vós, fazei isso às vezes que comerdes em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Ele tomou o cálice e disse, esse é o meu cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes, diz o apóstolo Paulo, que comemos o pão, e todas as vezes que bebemos o cálice, nós anunciamos a morte do Senhor. Mas não é anunciar só a morte. Não é um comunicado que Deus morreu. Não é só o comunicado pequeno, inicial, da morte de um Deus. Mas Paulo fala, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Você vai anunciar o amor transformador, renovador, perdoador. O amor que levou Cristo para a cruz. Mas para um Cristo ressurreto,
renovado, restaurado o corpo físico dele. Um Cristo que não morreu sendo Deus, morreu a parte humana dele. E mesmo morta a parte humana, ele estava pregando aos espíritos em prisão, completamente vivo e ativo, porque Deus não morre. E o apóstolo Paulo fala, e nós vamos anunciar a morte do Senhor até que ele venha, até o último dia. Anunciar um Deus que nos amou, mas anunciar um Deus que há de buscar a tua igreja. Quero convidar você, saia do teu lugar, pelo canto da parede, pelos corredores laterais. Sirva-se do pão, sirva-se do cálice. Volte pelos corredores, pelo corredor central. Tome seu lugar novamente. Esperai um pelos outros e nós vamos participar juntos, em nome de Jesus. Vergonha e dor.
disse Jesus: esse é o meu sangue e esse é o meu corpo dado por vós. Fazeis todas as vezes que beberdes e comerdes em memória de mim. Todos juntos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Comamos e bebamos todos juntos. Ok. Vamos orar, irmãos, lembrando de uma palavra de Jesus no Evangelho de João, capítulo 16, 33. Você vai passar por problemas, mas eu venci. Ele venceu por mim e por você. Talvez você esteja passando por lutas, seja elas financeiras, de saúde, na família. Agora mesmo à tarde eu recebi um zap de que uma das irmãs da época que eu estava no Guriri está hospitalizada no INCA. E amanhã estaremos orando 7 da manhã para a Cirema. Mandei para os meus filhos que conhecem. Talvez você tenha alguém na família. Lembre que você tem um que cuida de você. Há uma promessa: eis que estou convosco todos os dias. Não são alguns dias, todos. Nesses todos inclui a adversidade da vida. Senhor, Jó para nós é uma reflexão de que há um encontro teu com alguém que luta contra nós e que a tua palavra diz que ele é acusador. Mas a tua palavra também nos garante, lá na carta de João, que nós temos um advogado, que é Cristo Jesus. Ó Deus, ele não entra com habeas corpus, ele já venceu no Calvário, tetelestai. Portanto, Espírito Santo de Deus, ajuda-nos, ó Pai, a refletirmos, porque no final do livro de Jó, ele diz que só te conhecia de ouvir. Isso nos remete para o Salmo 78, que nós não encobriremos aos nossos filhos e a futuras gerações o que tu fizeste por cada um de nós. Ó Deus, ajuda-nos a entendermos e estarmos satisfeitos, como a tua serva falou lá no início do culto, sobre a ansiedade. Senhor, cuida de nós, tira a ânsia do nosso coração pela insegurança, porque nós temos um Deus que cuida e zela por nós. E que a maravilhosa graça de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos sem fim. Amém.